Olá, gente, tudo bem? Professor Ernesto Rossi, de Estatística, para mais uma aula com vocês. Papel, lápis, borracha na mão, calculadora. Estatística, calculadora importantíssimo. Bom, a aula conceitual de hoje, muito simples, vou fazer um exemplo aqui sobre frequência absoluta. O que é frequência? A quantidade de vezes que o mesmo valor se repete. Então, aquele valor, se ele está se repetindo, é a frequência absoluta dele, né? Certo? Temos vários exemplos de frequência, né? Quantidade de vezes que você viaja por ano, qual é a frequência? Quantidade de vezes que você costuma faltar ao trabalho, né? Quantidade de vezes que você ia ao cinema, que hoje, né, tá tão difícil a gente ir ao cinema. Frequências é aquela repetição que você tem de um mesmo experimento, né? Quantas vezes você já fez aquele experimento para dar certo ou não? Bom, frequência. Quantidade de vezes que o mesmo valor se repete. Ou não somente em relação a valores, mas, por exemplo, a cores, né? Exemplo, eu tenho aqui um monte de gizes, okay? De cores diferentes. Qual é a frequência da cor amarela, da vermelha, da azul, né? Da alaranjada? Ou seja, quantas vezes estas cores se repetem para cada um desses gizes aqui? Então, a primeira coisa que nós fazemos em estatística, antes de começar os cálculos, é organizar os dados, né? Quando você faz uma coleta de dados, você obtém os números, as informações, geralmente esses valores estão desorganizados, estão aleatórios. Então você não sabe qual é o menor valor, qual é o maior, qual é aquele que mais se repete, aquele de maior frequência, enfim. Então vamos organizar os dados. Como eu estou aqui com um monte de giz e estão tudo bagunçado na mesa, para que eu entenda, né, o que está acontecendo, aquele que tem a maior quantidade de cor, menor, eu tenho que organizar. Então vamos lá. Então vou separar as cores, tá? Rapidamente aqui, eu estou separando as cores. Porque estão todos ainda espalhados, embora já começam a ter uma pequena organização. Já separei as cores de cada um, né? Correspondentes a cada um. O que nós fazemos também é organizar esses dados em rol. O que seria o rol? Em ordem crescente ou decrescente numericamente. Neste caso aqui, eu vou colocar em forma de frequência aquela cor que tem a menor frequência para a que tem a maior frequência, aquela cor que mais repetiu entre esses gizes aqui. Então, vamos olhar aqui. Olha, o giz marrom eu só tenho um. Então, vou colocar ele em ordem crescente, de frequência nesse caso. Quantidade de vezes que a mesma cor se repete. Então, aqui eu tenho um, esse lilás aqui 2, o verde 2, verde 3, o vermelho 3. Aqui, ó, azul, eu tenho 5, né? Tá vendo? 5. Aqui, eu tenho 6 gizes brancos e alaranjados, em ordem crescente, né? De frequência. Vou deixar, olha que bonitinho aí. Olha só que bacana. O professor Ernesto caprichando aqui nas cores, ó. Tem que se divertir. A gente sabe que quando a gente faz um trabalho, a gente tem que gostar muito do que faz, né? Porque a gente tem que se divertir com o trabalho também, né? Olha aí que bacana, gente. Tá vendo como já olhando assim já melhorou? Como é importante a organização dos dados, tá vendo? Ficou até mais gostoso de olhar esses dias. Agora, nossa, que legal, hein, professor? Olha só como está organizado, tá? Então, eu coloquei em ordem de frequência daquela cor que tem menor frequência para maior. Então, nós temos um giz marrom, 2 lilás, né, roxo, 3 verde, 3 vermelho, eu tenho 5 azuis, 6 brancos, 7, olha lá, 7 alaranjado, e eu tenho aqui 10 gizes amarelos. Bem, ok? Olha que legal, os dados organizados. Assim como é até gostoso de ver, né? Olha, quando estão tudo arrumadinho, assim também são os cálculos. Porque quando você se depara com
com os dados, com os valores, né, que você vai trabalhar, se eles estão desorganizados, assim você não consegue enxergar o que está acontecendo, compreender, você não consegue obter muitas informações. A partir do momento que você organiza esses dados, então você já com esta organização, você já consegue tirar algumas informações. Nesta simples organização de separar as cores, eu já consigo saber um monte de informação. Qual é a cor que mais se repete? Quantas cores diferentes existem entre esses gizes, não é mesmo? O de menor frequência, se tem giz de mesma cor que tem a mesma frequência que outro ou não. Então, olha só a importância de organizarmos os dados, assim como foi esta simples organização desses gizes por cores, né? E como nós estamos falando de frequência absoluta, é a quantidade de vezes que a mesma cor se repete para cada um desses gizes aqui, neste caso, neste exemplo, né? Então, nós temos 10 gizes amarelos, né? Então, tá aqui, ó, maior frequência, 10, essa é a frequência absoluta do giz amarelo, a frequência é 10, porque nós temos 10 gizes de cor amarela, e assim sucessivamente, 7 de cor alaranjada, 6 de cor branca. 6 é a frequência absoluta, a quantidade de vezes que a mesma cor se repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frequência 6 para a cor branca. Frequência 5 para a cor azul. Frequência 3 para a cor vermelha e 3 também para a verde. Apenas frequência 2 para o giz lilás e frequência 1 para o giz marrom. Esta é a frequência absoluta, né? Neste exemplo, é a quantidade de vezes que a mesma cor se repete para cada giz. E em valores numéricos, é a quantidade de vezes que o mesmo valor se repete. Frequência absoluta. Bom, tá aí um exemplo simples para a gente entender um pouquinho, embora é um conceito até que vocês entendem bem, mas nada como um exemplo para a gente reforçar este conceito importantíssimo de frequência, neste caso, frequência absoluta. Grande abraço do professor Ernesto Rossi e até a próxima aula. Vamos em frente.